Oi, meus amados irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Convido os irmãos para se colocar de pé e nós vamos orar e a partir desse momento iniciar o nosso culto. Hoje, culto de doutrina, nós estaremos adorando ao Senhor. E você veio aqui para adorar o Senhor, então nós vamos, a partir desse momento, entrar na presença do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te louvamos, Senhor, nós celebramos o teu santo nome nesta noite, Senhor, porque tu és Deus grande, Deus de bondade, Deus de todo poder. Pai, neste momento nós pedimos, Senhor, pela direção desse trabalho que estamos iniciando, Senhor, que o teu Espírito esteja em nosso meio nesta noite, Senhor, nos ajudando, Senhor, na condução desse trabalho. Aos que vão louvar o teu nome, ao ministrante da tua palavra, Senhor, que sejamos todos inspirados pelo teu Espírito Santo. Deus amado, abençoa os nossos irmãos que já estão aqui, Senhor, os que estão se dirigindo até esse lugar nesta noite, Senhor, os que estão em suas casas e nos acompanham através da live. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que nos abençoa, Pai, e nos ajuda. Desde agora nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Pode sentar, nós vamos adorar o Senhor. O grupo varonil tem a oportunidade para cantar os hinos congregacionais com a Igreja do Senhor. E em seguida nós estaremos lendo a leitura da Palavra de Deus, e o pastor Arthur Batista estará fazendo a leitura da palavra. E depois da leitura, o diácono Adeilson, lá da congregação no Córrego, ele vai orar e agradecer ao Senhor pela leitura da palavra. Congregação lá no Retiro, nosso diácono Adeilson. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. 243 na harpa cristão, depois do número 18. 243 e depois o 18. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar, por isso gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura sim dos teus laços, pra ouvir o que nos foi dado. Manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nossa vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, as famílias dos teus amados, com
como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor só para ti. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meio de salvar-se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra a vida, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Em nome de Jesus. E desde já, em nome do Grupo Varonil, queremos parabenizar o nosso irmão Tiago Santiago, que está aniversariando hoje. Bendito seja Deus. Muito bem. Pode usar isso aqui, né? Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé só por alguns instantes. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Você que está com a sua Bíblia, está conosco de maneira presencial, você que nos acompanha pela live, pode fazer a leitura conosco. Hebreus, capítulo 11.
Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, pois por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte, não achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Glória a Deus. Saúde a igreja no nome de Jesus. Amém. Pai, te glorificamos, Senhor, nesta noite. Te rendemos graça, meu Pai, por estarmos mais um dia diante da tua presença, Senhor, para se alimentar da tua palavra, para glorificar o teu santo nome, Deus. Te agradecemos, Deus, por estarmos reunidos, Senhor Jesus Cristo, aqui. Pai da glória, que nós possamos aprender mais de ti, Senhor, neste dia de hoje. Pai, que o Senhor Jesus Cristo possa manifestar a tua presença neste lugar, através da tua palavra, dos louvores e das intercessões que vão ser realizadas neste lugar nessa noite. Nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Eu convido agora o grupo Vozes de Júbilo para louvar o nome do Senhor com o hino. E em seguida a nossa irmã Thalita Lima também vai cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Enquanto a irmã Thalita estiver cantando, a igreja estará ofertando para a manutenção na casa do Senhor. Vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor. Grupo Vozes de Júbilo, tenho o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Número 30. Tá baixo, será? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Como Davi, eu abro mão das vestes reais e sem coroa aos seus pés vou me prostrar. Se precisar, até a cinza eu vou descer e humilhar, vou me prostrar diante do altar e te adorar.
Davi, eu abro mão das vestes reais e sem coroa aos seus pés vou me prostrar. Se precisar, até a cinza eu vou descer e humilhar, vou me prostrar diante do altar e te adorar. Não importa a situação, ao teu nome eu vou adorar. Por maior que seja a tribulação, simplesmente eu vou adorar. Se o vale quiser me prender, se a muralha na frente estiver, vou te adorar, simplesmente por quem tu és. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na prova eu vou louvar. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na luta eu vou cantar, pois não há Deus como tu, Jeová. Adorado, exaltado, magnificado seja o teu nome, Adonai, El Shaddai, Elohim e Yeshua, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. És o Deus forte, tu és Senhor. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na prova eu vou louvar. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na luta eu vou cantar, pois não há Deus como tu, Jeová. Pois não há Deus como tu, Jeová. Amém, Senhor, aleluia. Aleluia. Salve, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Chegamos até aqui para exaltar e bendizer a esse Deus. Aleluia. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória.
pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de vê-lo, seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Aleluia, dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Aleluia, um dia nós o veremos face a face, aleluia. E um dia nós iremos dizer: ah, Senhor, como valeu a pena toda a provação, Jesus, todo o deserto. Aleluia, Deus. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava
maravilhoso louvar esse Deus. Aleluia, que tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Que enquanto nós estamos aqui, o Senhor, Ele cuida dos nossos, Ele cuida da nossa família. É por isso que eu exalto a este Deus maravilhoso. Agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Amém. Graças a Deus. Essa é a nossa esperança. Um dia nós veremos Jesus como Ele é. E além de vê-lo, nós estaremos com Ele, morando com Ele no céu. Essa é a esperança do crente que vai morar no céu. Vamos continuar adorando ao Senhor. Eu vou convidar o irmão Daniel Filho para louvar ao Senhor com o hino. E em seguida nós estaremos ouvindo a ministração da palavra de Deus. Depois de Daniel, nosso irmão Tiago Santiago já está com a oportunidade de trazer a ministração da palavra de Deus. E aí o irmão Tiago vai fazer a leitura, onde vai basear a reflexão nessa noite. E depois da leitura, o nosso presbítero Irani estará orando. E em seguida o irmão Tiago volta para ministrar a palavra. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, santo é o teu nome. Eu saúdo a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem está feliz neste local, dá um glória a Deus, porque aqui é a nossa casa. Aqui é onde a gente conversa com o soberano, com o Deus misericordioso, aonde a gente passa para Ele o que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir a nossa palavra. Como foi o nosso dia? O que deu positivo, o que deu negativo? Até onde a gente pode resolver os nossos problemas? Mas Deus, Ele não tem limite. Se você entregar os seus problemas a Deus, com certeza Ele resolve. Porque é o Deus de uma só palavra. Ele quando promete, Ele cumpre. Por isso, nunca deixe de amá-lo. E para você conseguir alguma coisa, em oração de joelhos, você consegue vencer o mal. Porque a oração chega até o trono e Deus manda a resposta. Vamos tentar outra vez? Eu quero que a igreja cante comigo assim. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a única razão da nossa adoração. Ó Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. Quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução,
coração. Meu Senhor, faz o quê? E diz assim, igreja, ó. Uma vez, outra vez. Vai em frente. Não desista. Ele está mandando, ele está ordenando você seguir. Vai, tu vai vencer. Tenha fé. E gozarás perfeita paz. Às vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, ele diz o quê? E quando ele estende a mão, ele diz assim, ó: uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Sabe, hoje é dia, angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Só a igreja agora, vai! A Ele seja a glória, a honra, a majestade, o louvor. Como é bom a gente confiar no nosso Deus, quando Ele ordena: meu filho, segue, vai em frente, tente outra vez, que eu estou à frente, abrindo o caminho, abrindo as portas, e você vai vencer com a salva de palmas para o nosso Deus. Amém, Senhor, amém. Eu trago a minha saudação aos irmãos no nome de Jesus, amém? Meus queridos, vamos ficar de pé e lermos a palavra de Deus no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 3, iniciando do versículo 1 até o versículo 11. Atos 3, do 1 a 11. Irmãos, à medida que formos lendo, vá tentando imaginar na cabeça essa cena, né, em que estavam os apóstolos Pedro e João, e nesse ato aqui houve a cura de um aleijado. Então, à medida que formos lendo, vá tentando enxergar essa cena. Atos 3, capítulo 1, iniciemos do versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo,
pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Saúde a todos em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, Senhor da glória, exaltamos o Teu nome, Senhor, por este dia, por esta oportunidade de adorar a Ti, Senhor. Te damos graças, Senhor da glória, pela palavra que foi lida. Ó Deus, intercedemos a Ti pelo Teu servo, Senhor, pelo Teu Filho, que ministrará a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Pedimos a Ti, Pai, que o mesmo seja canal, ó Deus amado, da Tua mensagem para nós, e que os nossos corações, Pai, estejam abertos e aptos, ó Pai, para ouvir e para receber a Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, nesta noite, para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, toma em Tuas mãos a Tua igreja, toma em Tuas mãos o Teu Filho e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, antes de iniciarmos aqui a meditação na palavra, deixa eu agradecer aqui pela oportunidade já, pelo convite que o pastor me fez. Na verdade ele nem sabia, né? Mas ele me deu um presente, né, pastor? Me deu um presente, como o diácono Raimundo falou, hoje é meu aniversário. E não haveria presente melhor do que a gente compartilhar da palavra de Deus. Então é sempre motivo de alegria, de satisfação, de honra, a gente ter a oportunidade de falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Então, meus queridos, muito antes do pastor me convidar, alguns dias eu já vinha meditando acerca da igreja, né? Acerca da igreja, e essa minha meditação era muito mais baseado no que eu estava vendo em noticiários de televisão, de redes sociais, acerca de algumas igrejas, algumas denominações com templos luxuosos, líderes tendo uma vida de luxo, né? Deixa eu botar aqui, senão eu derramo. Igrejas, denominações fazendo transações bancárias milionárias, né? Às vezes até alvo de investigação de Polícia Federal, de Ministério Público. E eu vendo aquilo que na verdade é uma vergonha, né, para aquelas igrejas. E eu ficava me perguntando: Senhor, o que é uma igreja rica? O que é uma igreja rica? É isso aí? Igreja com grande quantidade de pessoas, de membros, igreja que tem muitos bens, né? E se a gente tiver como colocar um título nessa palavra de hoje, eu quero denominar igreja rica. Mas o que é de fato a riqueza da igreja? É isso que eu fui tentar entender e busquei no livro de Atos, porque o livro de Atos, como os irmãos sabem, são os primeiros passos da igreja que foi, digamos, fundada por Jesus Cristo, né? A igreja ela foi criada na eternidade por Deus, a gente sabe, mas ela foi fundada por Jesus Cristo, e se tiver uma data de inauguração foi no dia de Pentecostes, né? Então eu fui buscar os primórdios da igreja para entender o que é uma igreja rica, baseada naquilo que Cristo deixou na sua pregação para os apóstolos. Então eu cheguei a essa leitura que para mim trouxe algumas características do que é de fato uma igreja rica, né? Essa passagem de Pedro e João, lá no livro de Apocalipse, a gente tem, acho que no capítulo 4, salvo engano,
fala da igreja de Laodiceia, né, que era uma igreja que se achava muito rica, uma igreja que achava que tinha muitas posses, uma igreja bem-aventurada se achava, mas que aos olhos de Deus era uma igreja pobre, cega e nua, né? Então, a igreja de Laodiceia não é exemplo para nós, como igreja rica. Então, o que de fato é essa riqueza, né, que a igreja busca? Então, eu trouxe aqui algumas características baseadas em Pedro e João, que estavam iniciando ali, dando continuidade à igreja que foi fundada por Jesus Cristo, né? E aí, irmãos, logo no primeiro versículo, a gente já vê o quê? Que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Então, a primeira característica que nós podemos ver aí é que eram homens de oração, né? Apesar de, olha que interessante, Pedro e João, eles não eram mais judeus como foram outrora. Eles agora eram cristãos, existia agora a figura de Jesus Cristo. Mas eles não perderam a prática de ir ao templo fazer a oração, né? Então, irmãos, igreja rica é a igreja que tem homens e mulheres de oração. Igreja rica, não à toa a nossa igreja aqui tem, não sei se já voltou a acontecer as reuniões de oração, né? E aí quando eu falo de oração, não é essa oração que a gente faz de 1 minuto, de 2 minutos, não. É uma oração, um diálogo com Deus. Às vezes a gente diz assim, o que é orar? É falar com Deus. É também, mas é muito mais que isso. É um diálogo. E no diálogo você só você não fala não, você escuta. Então a oração é você falar com Deus e escutar dele também. E é isso que a igreja tem que praticar. Graças a Deus a nossa igreja ela tem reuniões só de orações. E isso é muito importante, porque enriquece a igreja, né? Eu vi um certo dia uma pesquisa que dizia que o número de minutos de oração das igrejas, dos membros da igreja, era muito pequeno, o número médio diário, muito pequeno. As pessoas não tiravam nem 5 minutos para orar por dia. Então, daí a importância de termos um momento. Os judeus mais fervorosos, acho que eles tinham três orações no dia, que eles iam para lá só para orar. E se a gente for olhar ainda lá em Israel, não sei se Maria Helena até viu isso, tem um muro das lamentações, eles ficam orando lá assim, ó, se movimentando, e eles ficam lá bastante tempo. E aí eu não sabia o que era aquele ritual. Fui tentar entender, fui pesquisar. É porque aquilo é para ficar se movimentando, para não relaxar tanto e não perder a concentração da oração. Acontece muito com a gente deixa para orar às vezes quando vai dormir, né? E aí às vezes até deitado, pega até no sono. Com quem não já aconteceu isso, né? A gente pega no sono orando. Que oração é essa, né? Então, meus queridos, a prática da oração, uma igreja rica é a igreja que tem pessoas, homens e mulheres de oração. E isso nós devemos entender muito bem, né? A igreja ela pode ter muitas posses, muitos bens, mas se ela não tiver as pessoas que colocam o joelho no chão e que se dedicam à oração, não é uma igreja rica. Isso é o que podemos ver já no primeiro versículo com Pedro e João. E aí, partindo para o versículo 2, do versículo 2 até o 4, vejam só, por isso que eu fui pedindo para que vocês fossem vendo, tentando entender a cena, né? Eles iam chegando na hora da oração ao templo, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, era aleijado, né? O qual todos os dias ele estava lá na porta do templo, que era chamada Formosa. Estava lá para quê? Para pedir esmolas. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E aqui no verso 4 é que é interessante. E Pedro com João, fitando os olhos nele, olhando nos olhos dele, disse, olhe para nós. Olhe para nós. Então, aqui eu vejo uma característica de quê? Da liderança pelo exemplo. É uma característica que nós devemos ter na igreja. O exemplo. Eu costumo dizer que não há pregação melhor, não há uma maneira melhor de você levar Cristo
as pessoas através do seu exemplo, né? Do seu proceder no dia a dia, aonde você está, no trabalho, na escola, onde quer que a gente esteja. Não há maneira melhor de você falar de Jesus Cristo do que o seu comportamento. Então, Pedro e João, eles, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, olha para aquele homem e diz assim: ei, olha aqui para nós. Ei, você aí, olha aqui para nós. Talvez até o homem tenha até se admirado na hora, porque ele estava ali todos os dias pedindo esmola, as pessoas entravam, davam esmola e passavam, né? Mas Pedro não disse: ei, olha aqui para nós, olha aqui. Aquele ato de Pedro ali é querendo dizer o quê? Olha aqui para você ver quem nós somos. Olha aqui para você ver quem nós somos. Irmãos, isso não é para nós nos vangloriarmos, não, pelo contrário. Isso é para nós mostrarmos às pessoas, ao mundo, quem está em nós, que Cristo está conosco. Então Pedro olha e diz: olha aqui para nós, olha aqui quem nós somos, né? Então nós somos, irmãos, pessoas cheias de pecado. Nós somos falhos, errôneos, mas nós devemos mostrar para o mundo o que nós temos, quem está em nós. A igreja, ela tem que ter esse exemplo, essa liderança no mundo, principalmente nos momentos de maior dificuldade, como era o exemplo aqui, por exemplo, desse homem, né, que estava aleijado. Então a igreja, ela tem que chegar com ousadia, né, cheia do poder de Deus, e dizer: ei, olha aqui para nós, mundo, olhe para nós, veja quem está conosco, veja quem é que pode dar salvação, veja quem é que pode mudar o mundo, olha aqui para nós, nós temos a salvação aqui, então olhe para nós. Isso foi o que Pedro fez primeiro, olhou para o homem. Ele podia ter proferido as palavras para curar aquele homem, mas ele disse: olha aqui para nós, olha aqui nos meus olhos. Então, meus irmãos, esse é uma segunda característica que a igreja deve ter: a liderança pelo exemplo, uma liderança um exemplo de ousadia, de coragem, né? E aí não só na igreja, mas dentro do lar, no trabalho, que as pessoas possam olhar para você, você não vai dizer com essas palavras, mas que as pessoas possam entender que você está dizendo: olha aqui para mim e veja como é o meu proceder. E isso quer dizer uma coisa: você está assumindo uma responsabilidade também. Você está assumindo um compromisso de andar como cristão, de ser como eles aqui eram. Então, queridos, essa é a segunda característica que podemos tirar dessa atitude de Pedro e João, que Pedro e João eram a igreja. A gente sabe que a igreja somos nós, né? A terceira característica que eu já adentrei aqui é que eles eram homens cheios do poder de Deus. Eles eram homens cheios do poder de Deus. E a igreja rica é a igreja que tem homens e mulheres cheios e cheias do poder de Deus. Aleluia. Pedro, o que é que Pedro dá àquele homem? Ele dá fé. Ele não dá esmola. E vocês imaginem, irmãos, que se aquele homem não tivesse levantado, o milagre não tivesse acontecido ali, Pedro teria sido declarado um falso profeta. E naquele momento ali, eu imagino que tinha muitas pessoas ao redor olhando, porque era a hora da oração e as pessoas estavam chegando no templo. Então devia ter muita gente ali. Mas Pedro não se importou com quem estava olhando, não. Ele, cheio do poder, foi lá e proferiu as palavras e fez o milagre. Esse milagre aqui, irmãos, é o primeiro, né, que foi proferido, que foi feito depois de, tirando o Pentecostes, é claro, onde ouviu falar de línguas, o Espírito Santo desceu e pessoas foram convertidas ali. É o primeiro milagre dos apóstolos, já em formato de igreja, digamos assim, né? Então Pedro poderia ter sido declarado um falso profeta caso o milagre não acontecesse. Mas Pedro, cheio do poder de Deus, faz aquele milagre. E aí, interessante, como falei, é o primeiro milagre. Talvez até Pedro, como estava com João do lado, e ele falou de forma com fé, com confiança, com poder, João talvez tenha até olhado assim,
rapaz, eu nunca vi você fazendo isso não. Mas não, João também estava cheio do poder de Deus. Então ele não tinha como ele se admirar, porque ele sabia o que Pedro estava fazendo. Mas interessante que era a primeira vez, irmãos. Então assim, não tenha medo se você está numa missão pela primeira vez, não. Não tenha medo. Tenha coragem, tenha ousadia. Busque o Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus e vá e faça a missão. Faça o trabalho. Se você nunca pregou, nunca levou a palavra de Deus para alguém que está necessitando, não tem problema. Pode ser a primeira vez. Quando você sair daqui, pode ser a primeira vez. E não tenha medo. Porque Pedro, ele fez aquilo pela primeira vez e ele nem se tocou que era a primeira vez. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que fez aquilo para ele é como se fosse natural. Já tivesse feito várias vezes. Então, meus queridos, a gente pode ver que a igreja rica é a igreja que tem homens e mulheres cheios do poder de Deus. Não é a igreja que tem prata nem ouro, mas é a igreja que tem homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo. E aí a gente fica até triste de ver que hoje em dia existe muito profissional dentro das igrejas, né? Principalmente essas denominações que detêm maior poder aquisitivo e financeiro, e as pessoas estão trocando os seus ministérios por carreiras. Não existe mais ministério, é carreira profissional. E aí tem uma diferença muito grande, porque na carreira profissional está crescendo o cantor, está crescendo o pregador, e se deixando de lado o ministério. O ministério que quem deve crescer é Cristo. Então as pessoas estão preocupadas com a sua imagem, os cantores, né, famosos, preocupados muito mais com a sua imagem do que com o seu ministério. Então, meus queridos, a terceira característica é essa: devemos ser cheios do poder de Deus. E aí a quarta característica é que, dando continuidade aqui ao texto, no versículo 7, observem só, Pedro e João, o milagre já tinha acontecido, né? O homem já tinha levantado e andado. Mas aí o versículo 7 continua: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Observe, meus queridos, que isso aqui é magnífico. Uma das características da igreja é que os seus membros, eles devem ser cheios de compaixão. Pedro aqui, ele demonstrou compaixão com aquele homem. Ele não só fez o milagre, como pegou ele pela mão direita, levantou. Ele poderia ter feito o milagre e ter continuado, entrado no templo para orar. Mas não, ele pegou ele pela mão, e a Bíblia diz que ele entrou com eles no templo, e todo mundo o viu andar e louvar a Deus. Olha que interessante. Pedro, eu creio aqui que foi o primeiro a fazer inclusão social. Foi quem fez inclusão social aqui, foi Pedro. Porque ele pegou o homem pela mão, como quem diz assim: vem aqui, se levanta aqui, vamos entrar com a gente agora aqui dentro. Observe que o templo lá, essa porta que tinha, essa porta formosa, só entrava dela em diante, só entravam os judeus. Os gentios não podiam entrar. Então não sei nem se aquele homem já tinha entrado ali dentro alguma vez, o homem coxo. Não sei. Sei que Pedro pega ele pela mão, demonstrando compaixão com ele, levanta ele, talvez até botou a mão assim no ombro dele e entrou com ele no templo. Como quem diz assim: você agora é um dos nossos. Você agora está com a gente. Você agora é um discípulo. E aí todo mundo lá dentro se admirou quando viu essa cena, né? Então, meus queridos, tenhamos compaixão. Tenhamos compaixão. Essa é uma característica. Eu acho que esse homem, como o versículo anterior faz questão de dizer que Pedro olhou nos olhos dele, eu acho que nunca ninguém tinha olhado nos olhos dele. Eu acho que nunca ninguém tinha olhado nos olhos dele como Pedro fez. E dizendo: olha aqui para nós, para mim olhar nos seus olhos.
Só esse ato de você olhar para a pessoa, de parar, de olhar para a pessoa, já demonstra a compaixão que Pedro tinha, né, e que ele deu àquele homem. Então, meus queridos, Pedro faz algo fantástico, né? Pedro inclui o aleijado na sua turma, porque às vezes a gente leva Cristo às pessoas, a gente fala do amor de Deus, mas tem pessoas, irmãos, que não têm amigos, que não têm um convívio social, digamos assim, e a igreja tem esse papel de trazer as pessoas. Vem aqui, você agora é um dos nossos, você agora vai andar conosco, já te mostramos a Cristo, mas nós também temos compaixão, e você agora está conosco. O que você precisar, você pode contar com a gente. Então isso é enriquecedor. Então firmemos isso no nosso coração, essa característica da igreja rica, uma igreja que tem compaixão, as pessoas têm compaixão uns para com os outros. E aí, como falei, que a igreja, a quinta característica, né, que eu quero trazer aqui, é justamente a igreja que faz discípulos, né, que gera discípulos. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos. É isso? Então, Pedro não só curou aquele homem, levantou ele, demonstrou compaixão, mas a Bíblia diz que o homem, todo mundo o viu andar e louvar a Deus. Olha só, ele não só começou a andar, não, ele começou a louvar a Deus. Isso é magnífico, irmãos. Ele passou a ser um discípulo ali, passou a mostrar que agora ele era cristão. Opa! Então, isso é muito enriquecedor. A igreja rica é a igreja que gera discípulos, que está preocupada em gerar discípulos. A sexta característica que podemos ver aqui no texto é a humildade de Pedro e João. Observe o versículo 12, a gente não leu, mas deixa eu ler aqui para vocês. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Ora, a Bíblia, a gente já leu que o povo ficou atônito. As pessoas ficaram olhando e dizendo: o que é isso? Esse homem é aquele que estava lá na porta todo dia pedindo esmolas, aleijado. Mas na frente aqui diz que o homem tinha mais de 40 anos. E como a gente leu, ele era coxo de nascença. Então ele era coxo de nascença, mais de 40 anos ele já tinha, e todo dia ele estava lá na porta. Então as pessoas começaram a ficar atônitos, sem entender, e começaram a olhar para Pedro e João, porque tinham visto que tinha sido eles que tinham proferido as palavras e o milagre tinha sido feito. E aí Pedro demonstra grande humildade, porque se fosse na nossa carne humana, se fôssemos nós, talvez até tivesse se achado um pouquinho, né? O milagre que eu fiz aí, eu estou cheio do Espírito Santo, olha só o que eu fiz. Mas Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão tão maravilhados? Se não for nós que fizemos isso, foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo, aquele que veio para salvar o mundo. Então Pedro demonstra uma humildade sem tamanho, né? Quando ele percebe isso, ele corrige a multidão, né? E aí, ao passo que nós vamos lendo essa passagem, nós observamos, voltando lá para o início, o versículo 1, que Pedro e João, eles estavam vindo fazer o quê no templo? Orar. Até agora ainda não chegou a oração, ainda não apareceu a oração. Eles estavam vindo orar. Quando chegaram na porta, tiveram a oportunidade de demonstrar compaixão e dar ao homem o que eles tinham, que era o amor, a fé, a paixão e Jesus Cristo. E a partir dali eles já fazem a obra, fazem um milagre. Depois eles continuam, talvez entraram para ir fazer o que eles iam fazer para orar, mas não, como ele viu que as pessoas ficaram se maravilhando e achando que ele era quem tinha curado o homem, e aí ele diz: então, já que estão me dando a oportunidade, eu vou pregar de novo para eles. A oração fica para depois, já estão dando a oportunidade, eu vou pregar de novo. Então a gente pode ver que Pedro, ele não perde a oportunidade.
Ele não perde a oportunidade. Isso também, irmãos, isso tem falado tanto comigo, essa passagem, nos últimos dias. Como a gente perde oportunidades na vida, né? Então, assim, eu mesmo me coloco aqui, como, meu Deus, eu já perdi tanta oportunidade dentro de uma faculdade, dentro do trabalho, de falar do amor de Deus para as pessoas, de levar a Cristo para as pessoas. Então, a partir disso aqui, irmãos, a gente pode entender que a gente não deve perder a oportunidade, não. Se derem brecha, como diz o ditado, se der brecha, a gente tem que entrar. A gente tem que entrar e falar o que nós sabemos, que é a verdade. Então, Pedro, ele não perdia a oportunidade. E se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que ele preso, pregava, solto, pregava. Aonde ele chegava, pregava. Ele falava do amor de Deus, falava de Jesus Cristo. Então, ele não perdia a oportunidade. Então, a gente lê esse texto aqui, até chegar aqui, e ele estava indo para a oração, mas ele fez algo muito melhor. Ele salvou vidas. Amém. Então, meus queridos, isso nós devemos praticar também, né? Se a gente ler lá, acho que no capítulo 8, mais à frente, no 8, acho, tem o mágico, né, Simão. E Simão chega para Pedro, né? E como é que vocês fazem isso aí? Vocês querem quanto para me ensinar? Vocês querem quanto para me ensinar esses truques aí? Ora, era um mágico, ele não sabia nem o que... jamais iria fazer uma coisa dessa por mágica, por magia. E aí ele chega querendo comprar a Pedro. Quanto é que você quer para me ensinar isso aí? Aí Pedro prega de novo. Então, assim, meus queridos, igreja rica é a igreja que tem pessoas humildes. Igreja rica é a igreja que tem pessoas que pregam a palavra de Deus, que não perdem a oportunidade. Isso é o sinônimo de igreja rica. A sétima característica que a gente ainda pode encontrar aqui no texto, nesse trecho que a gente leu, é que a igreja ela tem que dar ao mundo a coisa certa. A igreja tem que dar a coisa certa ao mundo, que é o quê? Jesus Cristo, o Salvador, a palavra de Deus. Aquele homem, o coxo, aleijado, ele estava todos os dias pedindo o quê? Pedindo ouro e prata. Talvez se Pedro tivesse dado a ele alguma esmola, né? Ele teria pego, teria saído dali, se alimentado, talvez, comprado alguma coisa, mas ele nunca iria andar. Ele estava precisando de algo muito maior. E Pedro não tinha, na verdade, ouro nem prata, ele mesmo diz, mas deu algo muito maior e muito melhor ao homem. Deu fé, deu salvação, deu esperança. Fez um milagre, o homem começou a andar. Então, a igreja tem que saber que o que nós temos que dar ao mundo, nós temos que dar a coisa certa, que é Jesus Cristo. E aí volto a dizer que, como já tenho visto, igrejas ricas, né, em termos financeiros, que fazem trabalho social, que não é errado, não é errado. A igreja também tem uma função social na sociedade, mas não é só isso. O principal é levar a salvação, levar o amor de Deus, levar a palavra de Cristo às pessoas. Isso é o fundamental. Então, se Pedro talvez tivesse ali alguma esmola, talvez ele tivesse dado ao homem também, depois. Mas como ele não tinha, ele deu o que tinha, e é o que era a coisa certa a ser dada naquele momento. Então a igreja rica tem essa característica de dar ao mundo o que é certo, a coisa certa. E aqui eu quero fazer o inverso. Nos coloquemos no lugar do homem, do coxo, que pediu prata e ouro. Irmãos, quantas e quantas vezes nós não temos pedido coisas erradas a Deus? Às vezes nós estamos diante de Deus, como estamos agora, mas não sabemos pedir. Pedimos algo que não vai nos trazer, na verdade, o que estamos necessitando. O homem necessitava o quê? Ele necessitava andar, mas estava pedindo esmola todos os dias ali. Então, ele talvez nem tinha noção do poder do Espírito Santo que estava em Pedro, para ele poder pedir a coisa certa. E nós temos pedido muito coisas erradas a Deus. Às vezes nós precisamos de salvação, precisamos de arrependimento, mas estamos pedindo outras coisas fúteis.
Estamos pedindo um carro, estamos pedindo isso, estamos pedindo uma roupa. Então nós temos pedido muitas coisas erradas. Que nós possamos olhar para Cristo, saber que Ele é autor e consumador da nossa fé e que é poderoso para nos dar qualquer coisa, muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Isso porque Ele tem misericórdia de nós. Nós pedimos errado, mas Ele chega com providência e nos dá muito mais do que nós necessitamos. Então, meus irmãos, essas são, nesse pequeno trecho aqui, eu posso tirar essas 7 características, senão a gente ia passar a noite inteira aqui, a gente pode extrair muita coisa, mas que nós possamos praticar essas 7 características, esses 7 atos, né? Dar ao mundo a coisa certa, levar Cristo ao mundo, sermos homens e mulheres de oração, darmos o exemplo de liderança, o exemplo ao mundo, que sejamos luz para o mundo, que possamos ser cheios do poder de Deus, cheios de compaixão, que nós possamos gerar discípulos, termos humildade, não perdermos a oportunidade de levar a palavra de Deus. E aí, como conclusão, eu trago algumas afirmações que quem faz parte da igreja rica aos olhos de Deus, igreja rica aos olhos de Deus, deve dar continuidade ao trabalho de Cristo na terra. Então, como eu disse, a igreja foi fundada por Jesus Cristo, mas nós, como igreja, é que devemos dar continuidade ao trabalho dela na terra. Então, nós temos, irmãos, uma responsabilidade. Não é só vir para o culto, não é só ouvir a palavra, não. Devemos dar continuidade a esse trabalho que foi iniciado por Jesus Cristo na terra. Então, a igreja ela é um braço de Deus, um braço para que a mão de Deus possa chegar às pessoas. Então, a mão de Deus ela está estendida para acolher a todos, mas a mão ela precisa de um braço. Ela precisa do braço para que possa ser estendida, acolhida. Então, a igreja ela é esse braço que leva a palavra de Deus às pessoas, que leva Jesus Cristo às pessoas. A gente sabe que nós, como pessoas, não somos nada, não somos ninguém. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Se qualquer um de nós se queixar muito, não tem problema, Ele bota outro, porque a obra é dele. Mas nós devemos ter essa mentalidade de que devemos pegar a missão e cumprir. Então, a igreja rica é a igreja que se torna um braço de Deus na terra. E, por fim, a igreja ela é uma família. Ela é uma família que deve acolher a todos, assim como Pedro fez com o coxo, que além do milagre pegou ele pelo braço, levantou e incluiu ele na sua turma. Assim é a igreja. Devemos levar a Cristo ao mundo, pregar a palavra de Deus, mas também devemos ser uma família, ter compaixão com as pessoas, trazer as pessoas para o nosso meio. Você agora é um dos nossos, estamos aqui, estamos juntos, né? Como a gente costuma dizer nas redes sociais, estamos juntos. Estamos juntos. Então, meus queridos, por fim, eu quero dizer que oremos pela nossa igreja, né? Oremos pela nossa igreja, pelos nossos líderes, que são pessoas encarregadas de estar à frente da igreja. Não são encarregados de levar a igreja nas costas, não. A igreja tem que caminhar. A igreja tem perna e tem que caminhar. Mas eles estão à frente, né? Conduzindo. Então, devemos orar pelos nossos líderes e pela nossa igreja no geral, pelos membros todos, para que possamos ser como Pedro e João foram, homens cheios do Espírito Santo e que fizeram um brilhante trabalho nos primeiros passos da igreja aqui na terra. Eu quero novamente agradecer a oportunidade, pastor, e me disponibilizar sempre que possível. Estou às ordens para levar a palavra de Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela vida do nosso irmão Tiago. Parabenizamos também, né, pelo seu aniversário. É o meu sobrinho mais velho e hoje está ficando mais velho, né? Deus abençoe a vida do irmão. Eu lembrei de um irmão lá em Souza. Ele
ele pregava o negócio dele é pregar contra o catolicismo. E uma vez vinha um cortejo de um santo, a pessoa vinha com um santo, uma procissão, e ele atravessou na frente da procissão, disse: vocês estão errados, não é assim que se faz, isso é coisa do demônio e tal, e começou a protestar. E aí pegaram o irmão, levaram para a delegacia, prenderam. No outro dia o sargento foi ouvir o irmão. Esse irmão mora lá em Souza. Aí ele disse: sargento, o senhor é quem sabe. Se o senhor me soltar, eu vou fazer a mesma coisa, vou continuar fazendo do mesmo jeito. E se o senhor me deixar aqui dentro da delegacia, eu vou pregar para os presos e vou formar um trabalho aqui dentro. Aí o senhor é quem sabe. Isso é não perder a oportunidade. Está na rua, está pregando. Está preso, também está pregando, não é? Paulo fazia isso. Paulo não perdia a oportunidade. Se estava solto, estava pregando. Se estava preso, estava pregando. Se estava indo de viagem para Roma, que eu considero como a 4ª viagem missionária de Paulo, não deixa de ser, ele foi pregando e ganhou muitas almas para Jesus. Amém? Deus abençoe. Vou convidar o pastor Davi para finalizar o trabalho, no nome de Jesus. Saúde os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Que bênção, né? A gente vai aos poucos descobrindo os talentos que Deus tem na igreja dele para o próprio trabalho. Às vezes algumas pessoas perdem tempo imaginando que se elas deixarem de trabalhar, o trabalho para. Para não, porque Deus levanta outros. Eu costumo imaginar que Ele levanta outros muito melhores do que eu, porque eu sou um servo a serviço do reino. Eu não sou o ó da bolotinha que se parar a igreja cai. Essa igreja nunca vai cair. A igreja do Senhor, quem sustenta é Ele. Quando Tiago estava falando sobre a gente aproveitar as oportunidades, eu me lembrei da maneira como um dos nossos pastores da antiguidade, aí pelos anos 60, era o pastor Eustáquio Lopes da Silva, um moreno. Ele era tão moreno que era daquele azul. Ele era preto. Mas era um homem era o mais intelectual do grupo dos pioneiros. Ele era o mais intelectual. Falava inglês fluentemente, dominava bem o grego e falava outras línguas aí das nações, além de falar línguas do espírito, línguas estranhas. Mas o Eustáquio era um exímio evangelista e não gostava de perder a oportunidade. E ele chegou em Mossoró, na estação ferroviária, e tinha um cidadão lá, também assim preto como ele. Ele andava de paletó, só andava de paletó, e
colocava a mão nos bolsos do paletó, estirava assim as abas do paletó para frente e ficava rodeando o sujeito. O homem que ele nunca tinha visto, não conhecia, e passava pelo homem e dizia: Jesus é bom. Passava para lá, passava para cá: Jesus é bom. Aí o cidadão pegou ar. Aí disse: mas isso aqui é um diabo de um nego besta. E quem é que está dizendo que ele não presta, nego besta? Aí ele disse: não, é porque você não sabe. E aí evangelizou o homem. E o homem transformou-se numa ovelha calma, tranquila, e recebeu a mensagem do Evangelho. Então, nos está faltando muita gente assim. A gente encontra ainda, mas está difícil. Mas Deus sabe como realizar a sua obra e a quem levantar para fazer a obra que Ele deseja que se faça. Em relação a perder as oportunidades, a gente é quem perde. Perde e perde muito. E eu não digo nada a ninguém. Rapaz, você está perdendo a oportunidade. Digo não. Porque a oportunidade que Deus nos dá, irmãos, é uma riqueza sem igual. Oportunidade que Ele não deu a ninguém, dá a você, você desperdiça. Então vai ter muitos problemas, muitos prejuízos, e a obra continua. Não é que você não fez e a obra deixou de ser feita, não. Vamos embora, continua, vamos para frente. E você vai perdendo as oportunidades que Deus te dá graciosamente. Há um hino na harpa muito bonito que fala dessa situação, e ele diz que vamos chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Então vamos lá. Deus está nos dando. E o pior é que a gente pensa que a gente enrola a Deus. A gente inventa uma conversa, enrola o marido, enrola os filhos, enrola pastor, igreja, vai enrolando. E aí pensa que Deus está nessa, né? Ninguém consegue enrolar. Aí a gente vai terminar diante da presença dele. Estão conosco hoje a nossa irmã Yara. Onde é que está Yara? Deus abençoe. Já foi? O culto está terminando tarde, viu? Cadê? Ah não, agora que é 8h20. Deus abençoe. O Mateus, onde é que está o Mateus? Foi também? Não, o Mateus está ali. E a Giovana, lá, Deus abençoe. Zélia, Deus abençoe. E também o nosso irmão Mateus Torres, da congregação em Boa Vista. Cadê o Mateus? Mateus, lá está o Mateus. Deus abençoe. Vai lá em Boa Vista, sábado, a gente vai para lá. É o aniversário da nossa congregação. O presbítero Girnaldo deve procurar o irmão aí da van e acertar com ele para sair daqui a que hora? 6h30? 6h30 é um bom horário, né?
É um pouquinho distante ali, mas dá para chegar no horário. Vamos estar lá, irmãos, juntos, adorando e agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito. E os irmãos orem, porque esse mês de novembro, esse final de outubro, começo de novembro, o mês de dezembro, as atividades são muitas e a gente precisa de graça, de saúde, de paciência e uma série de valores que a gente tem que conquistar na medida em que a gente anda. No dia 31 nós estaremos aqui reunidos para agradecer a Deus pelo o aniversário da Reforma Protestante. 31 de outubro estará pregando aqui a nossa irmã Gilmara Diógenes, vem para ministrar o recado de Deus. E o 13 de dezembro a gente vai fazer também uma reunião menor, não será lá no calçadão, mas será aqui em frente à nossa casa de oração, e a gente pede aos irmãos que orem. Quem puder nos ajudar, vai ter uma despesazinha, que a gente nunca consegue fazer nada sem despesa. Então, a gente vai estar aqui agradecendo ao Senhor pelos 89 anos de organização da Igreja de Cristo no Brasil. E a gente conta com alguns irmãos que têm comércio, o que mais? Tem condições aí de nos ajudar, e a gente tem feito um trabalho. Todo ano a gente coloca no programa de rádio a propaganda desse pessoal e aquela coisa toda. Uma coisa vai ajudando a outra para a gente enfrentar as despesas que a gente tem com a realização do culto. Dia 13, não esqueça, orem por nós, a gente já está divulgando, vai estar cantando aqui Chagas Sobrinho, e Chagas Sobrinho hoje é uma bênção, continua sendo, né? E a gente vai estar com o irmão conosco no dia 13, se o bom Deus permitir. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por estes momentos de adoração e louvor ao nosso Deus. Orem pelo pastor, pela liderança que está empenhada na obra do nosso Deus. A esposa do irmão Fagner, Edivaneide vai fazer cesárea amanhã, e é uma bênção, porque é a chegada de mais um, e dizem que cada criança que nasce indica que a esperança de Deus na humanidade permanece. E é verdade. Coisa boa é filho, coisa boa é neto. É uma riqueza. Presbítero Irani vai orar, agradecendo e também impetrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continuamos em Tua presença, Senhor, e Te louvamos, Te bendizemos, ó Deus, por tudo quanto recebemos de Ti nesta noite, Senhor. Exaltamos o Teu nome, ó Pai, pelo ensinamento, exaltamos o Teu nome, Senhor, pela orientação, ó Pai, pelo que nós podemos receber de Ti, Senhor. Temos a convicção, ó Pai, de que tudo, ó Deus querido, converge, ó Deus, para a Tua glória, para a adoração ao Teu nome, para o enaltecimento do Teu santo nome. Pai querido e santo, colocamos
diante do teu altar, Senhor, a vida da tua igreja, ó Pai, todo o trabalho, ó Deus, que a mesma está realizando e que haverá de realizar, ó Deus, dado ainda esta semana, Senhor, colocamos diante do teu altar, ó Pai, a liderança da tua igreja, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, Senhor, a direção do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida de cada um membro da direção da tua igreja, Pai. Colocamos diante de ti, Senhor, os irmãos e irmãs que estão vivenciando momentos de adversidade, Senhor, seja qual for a adversidade, colocamos diante do teu altar, na tua presença, e pedimos a tua bênção, Senhor, a mão do Senhor estendida sobre cada vida, Senhor, no nome de Jesus. Colocamos diante de ti, Senhor, a tua filha, Senhor, a irmã Edvaneide, que vai amanhã, ó Pai, submeter-se a cesárea, ó Deus, tua mão poderosa seja estendida sobre a vida da glória, ó Deus, dando direção, ó Deus, Senhor, no nome em tuas mãos, no nome de Jesus, Deus, o nosso Senhor, e as consequências. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe.